Estamos começando mais um podcast Jornada Múltipla, nessa tarde chuvosa em Curitiba, novidade, né? Como se nunca chovesse aqui. Mas hoje nós estamos quase no episódio 60, hoje é o episódio 59. E antes de eu falar qualquer coisa desse episódio, eu já quero aproveitar e te convidar, porque essa semana nós temos o evento Jornada Múltipla no dia 19 de novembro. Sabe o que é o dia 19 de novembro? Dia Mundial do Empreendedorismo Feminino. E o que você, mulher que está aí assistindo, vai fazer nesse dia para celebrar, para comemorar essa data? Eu te convido a participar com a gente, receber conteúdo de alto valor, networking sem comentários, de tanto valor que tem. É tão bom fazer networking que a minha convidada, na minha convidada de hoje, eu conheci num networking rápido, já vi que ela tem potencial e conteúdo e hoje ela está aqui conosco para compartilhar da história dela. Então já deixo esse convite para você. Para fazer a sua inscrição é só clicar aqui embaixo do link que a gente vai deixar para você. Já aproveito para pedir para você curtir esse vídeo, né? Aproveita e dá uma moralzinha aqui para nós, curte esse vídeo, compartilha com uma amiga. Hoje nós vamos falar muito sobre desenvolvimento pessoal, sobre trajetória de empreendedora e o desenvolvimento pessoal dentro dessa trajetória, o quanto que é importante você se desenvolver individualmente para que o teu negócio decole. Por isso que a minha convidada é nada mais, nada menos do que a Ana Life. Ela é Master Coach, ela é palestrante e hoje ela está aqui com a gente para falar um pouquinho da sua trajetória, dos seus negócios, dos seus conteúdos. E seja muito bem-vinda, Ana. Obrigada por estar aqui. Além de tudo, ela também é franqueada da Febracis Select. Então, quero saber tudo sobre isso hoje. Seja muito bem-vinda e obrigado por aceitar o meu convite. Olha, é um prazer estar aqui. Você falou, né, que foi um networking rápido. Eu comecei agora a ler o livro Como Convencer Alguém em 90 Segundos. Olha. Então, precisamos, né, dessa agilidade. Hoje é tudo muito dinâmico, é tudo com um toque na tela. E, para quem, né, não sabe, ficou curioso de saber como que a gente se conheceu, ontem estávamos no mesmo evento do Cortella, maravilhoso, ali no Teatro Positivo, e rapidamente a gente se conectou, trocou uma, duas, três frases ali, e você já falou, olha, eu tenho um podcast e você é minha convidada, e eu falei, vamos. Isso foi ontem, gente, Foi à ontem, à noite. noite, E numa já palestra. estou aqui hoje no dia seguinte, então, E aí, show. rapidamente, assim, sabe o que eu achei bacana? E eu gosto de pessoas assim dinâmicas, que aí a gente tem uma agenda que ela já tá para 3, 4 meses, né? 3 meses aqui para frente, né? E aí eu falei, poxa, teve a oportunidade que uma participante desmarcou e eu falei, por que não puxar ela para já? Até porque a gente tá falando de desenvolvimento pessoal, a gente tem um evento aí próximo, e eu acho bacana falar sobre isso, porque é uma bandeira que eu levanto muito, né? Para as empreendedoras, que é o nosso maior público, para as líderes que assistem o nosso podcast, estão buscando desenvolvimento. Então, eu pensei, cara, é a hora e foi muito rápido. Nós duas puxamos as agendas aqui, posso aqui, não posso, desmarca, vem pra cá. Amanhã tá horário, pode. Estamos aqui nas Foi duas, muito muito legal. O legal. que você faz? Ah, eu dou treinamento. Eu também. Né, e aí você falou: "Tenho um convite para te fazer, o evento da Jornada Múltipla". Eu falei: "Eu também". O O lançamento, a inauguração lançamento. da minha franquia Febracis. Show! E Muito aí a legal. gente já se conectou, cada uma já mandou o link de acesso aos Uhum. eventos, ao podcast e tudo mais. Que bacana! É muito legal. Eu falo que quando você vai para eventos específicos, você acaba se conectando com pessoas que estão na mesma energia que você, na mesma busca, no mesmo processo de desenvolvimento, e isso facilita também o teu próprio desenvolvimento pessoal e de negócios, né? Acredito que você Uhum. já tenha participado de um monte desse tipo de evento e Ah, também com se certeza. conectado. E a pandemia, ela fez com que, algumas pessoas, né, no meu caso foi assim, eu acabei ficando muito presa em casa, por conta de ter que organizar todo o trabalho que eu fazia de forma presencial online. Online. E aí eu me acostumei, gostei e fiquei. E a pandemia foi passando e eu fui continuando online. E na verdade os negócios acontecem fora do escritório. Então é preciso sair, se expor a novos estímulos, conhecer novas pessoas, né? Exatamente isso, exatamente isso. E eu vejo, Ana, não sei se você também tem visto isso, mas agora, esse pós-pandemia, o pessoal tá sedento por esse tipo de evento. É por isso que é importante fazer boas escolhas, porque vai ter muita opção para você Uhum. participar. E se você escolher, acho que tem muito a ver com o objetivo, e a gente com certeza vai falar muito sobre isso. Você é coach e eu tenho certeza que você tem essa mesma visão do que você quer para a tua vida. Então, o caminho que você vai trilhando, os lugares que você frequenta, as pessoas que você convive, vai te ajudar ou chegar mais perto e mais rápido, ou te afastar dos teus objetivos de vida, né? Com certeza. Nós somos o acúmulo das nossas memórias. Tudo aquilo que a gente viu, ouviu, sentiu, foi um empilhamento de memórias, memórias boas, memórias ruins, e a gente dá um significado a essas memórias. Pode até ter sido um acontecimento que não foi tão bom, mas teve um significado positivo. E aí é atrelado um sentimento a
acontecimentos, né, que a gente viveu até agora. E daqui para frente, nós somos responsáveis em criar as nossas novas memórias. E como criar boas memórias? Aí é o que você disse, tem que estar no lugar certo. Por Perfeito. que no lugar certo? Porque ali você vai ter a experiência positiva e as pessoas certas estão nesses lugares. Mas para estar nos lugares certos, não dá para estar nos lugares errados ao mesmo tempo. Exatamente. Então, qual é o lugar que vocês estão hoje? Doando ali as suas emoções, a sua energia, o seu tempo, o seu dinheiro. E às vezes a pessoa pensa esse lugar como algo físico, mas pode ser um lugar também digital, online, virtual. Então, se você está num site errado, se você está... O que que você assiste? O que que você permite Quem ver, que tá te ouvir influenciando, e né? sentir, sim. Você está a todo tempo, né? É o bluetoothando. Você está enviando e recebendo. Então, você influencia, mas está sendo influenciado. Então, escolher os lugares certos. Lá, você vai encontrar as experiências positivas, as pessoas certas. E essas pessoas certas, basta uma pessoa. Você veja, né? Ela pode ser um passaporte para uma outra conexão, para um novo negócio. Sim. E também essas pessoas vão trazer o conhecimento. Ontem a gente Sim, estava na sim. palestra do Cortella. O que ele trouxe? O conhecimento certo. Então, ele trouxe ali as experiências, né? Todos os estudos compilados. Então, é isso. São lugares, pessoas e os conhecimentos. Sabe que eu gosto de. Eu tenho aplicado o princípio de Pareto em tudo na minha vida, né? E aí, pensando sobre isso, e o networking que a gente faz, as pessoas que a gente conhece, é exatamente isso. Às vezes você vai conhecer lá 10 pessoas num evento, mas pode ser que 2 daquelas 10 pessoas sejam responsáveis por alavancar um negócio, né? Eu tenho muita experiência disso, de novas parcerias, de saltos grandes na carreira que vieram através de um contato em meio a vários outros, né, num dia específico que me trouxe até aqui. E aí te perguntar isso, assim, o que que mudou na tua vida? Você vem da área veterinária, né? A gente estava conversando ontem, medicina veterinária. O que que mudou na tua vida quando você começou a trabalhar com o processo de desenvolvimento pessoal? Então, vale aqui falar, né, já que a gente está falando da veterinária, que quem fez essa conexão entre nós foi a Maiara, que é uma veterinária. Sim. Ela é a minha cliente, eu faço treinamento dentro do Instituto de Reabilitação Animal que ela tem. O IRA Animal, O né? IRA Animal, para as colaboradoras dela e para ela também. E aí ela chamou você para o mesmo evento que ela me chamou, que foi essa palestra. Então ela fez essa conexão. Legal falar sobre isso. Tem uma terceira conexão aí. Ela já veio aqui no nosso podcast também, a gente falou sobre liderança. Eu já participei com ela no programa dela, acredito que você também lá da rádio, né? Aham, sim. E ela foi, exato, é uma conexão que eu fiz com ela e que você também, ela nem sabe que a gente tá aqui. Ela nem Falei. sabe. Não, mas ontem eu encontrei ela no carro, né, quando eu estava indo ali, falei: "Ai, já fiz uma super conexão com a Cláudia e tal". E ela: "Ai, que bacana". Então, mas ela vai poder ver esse podcast, então ela foi uma pessoa responsável, você veja, por juntar 2 pessoas que não se conheciam. E essa é a rede, né, dos Sim. relacionamentos, essa teia que vai se criando, e aí você tem que ir fazendo as escolhas, né. Por isso que o lugar certo ontem era um lugar certo, como você disse, era um lugar de pessoas que, como ele mesmo falou, né, se você levantou da tua casa Muitos nessa estão aqui sem noite, comer, sem né. tomar um banho, porque chegou em casa, não deu tempo. Eu estava sem Sim, comer, por sim. exemplo, Eu ontem lá. também. Cheguei em casa Morrendo de morrendo de fome. fome. Aí se você veio, se você deixou de ir pra casa comer, né, veio direto do trabalho e tal, e fez essa escolha de estar aqui para absorver 1 hora desse conteúdo. Então as pessoas que estavam ali, elas estão, como você disse, né, na mesma energia, sintonia, na mesma vibe que nós estamos. Então, resumindo assim, né, a gente já começou falando de coisas importantes, né, que é esse ecossistema que você tem que cuidar muito bem. Das pessoas que estão em volta de você, que sejam pessoas que estejam saudáveis emocionalmente, né. Você sabe que eu sempre tive essa visão, mas muita dificuldade, e hoje eu vejo isso na íntegra, assim, com a 99% das pessoas que eu tenho a oportunidade de atender, principalmente nos atendimentos individuais, que você tem a oportunidade de conhecer um pouquinho mais, e principalmente nas mulheres, que era o quê? Quando eu tinha baixa autoconfiança, então eu tinha dificuldade de fazer escolhas, inclusive de pessoas que estavam na minha vida. Então, por exemplo, eu tenho, sei lá, o sonho de ter a jornada múltipla, uma plataforma. Isso exige de mim uma postura diferente, isso exige de mim dedicação mais do que talvez as pessoas que eu conviva têm, uma visão fora da casinha do básico que eu convivo aqui. Mas as pessoas que eu conviviam não enxergavam isso. E eu tinha dificuldade em filtrar.
em dizer, não, por que eu tô convivendo com essa pessoa Uhum. aqui? Porque toda vez que eu falava, era crítica, era, nossa, nada a ver. A gente vai falar do coaching, né? Mas em 2015, quando eu fiz a formação, tinha gente que não sabia o que era isso, primeiro. Tinha gente que falava assim, isso aí é uma moda, não acredito que você tá trabalhando com isso, é uma moda e tal. Mulheres ainda, um público feminino já é difícil, ainda mais você segmentar e tudo mais. E eu tinha essa dificuldade. Por muito tempo eu fiquei convivendo com pessoas que minavam ali a minha própria autoconfiança, que já não era uma maravilha, Uhum. e minavam ainda mais. A partir do momento que eu fui aprendendo, mesmo mesmo sentindo uma dificuldade em fazer, mas assim, pensando, por que eu tô convivendo com essa pessoa? Não vou sair, não vou no mesmo ambiente, não vou fazer questão, entrar em contato, vou buscar pessoas diferentes que têm a mesma visão que eu. As coisas foram mudando de uma forma tão significativa na minha vida que hoje eu consigo fazer isso melhor. Então, pessoas que vêm conviver comigo hoje no dia a dia são pessoas que estão com a mesma energia, que estão buscando, que a gente senta, bate papo, fala de negócio, fala de vida pessoal, dá risada, Uhum. mas que tem responsabilidade. E eu queria, assim, que você comentasse, você deve ter contato com muita gente, principalmente na área de treinamentos, desenvolvimento. Como que você vê isso entre as pessoas? E aí, mais uma vez, né, o que foi mudando para você desde que você começou a trabalhar com isso? A gente acabou eu fugi, né, você perguntou da veterinária, eu falei da Maiara e acabei não falando o que mudou. E agora me veio mais uma coisa na cabeça, que ontem quando a gente estava ali, um pouquinho antes de começar, tocou meu telefone e era meu filho, né, Sim, chorando e tal, eu estava com uma situação ali para resolver. Então assim, nós mulheres, né, muitas de nós ainda tem a maternidade, tem a questão do profissional, daí tem de você com você mesma, né, que é a mulher. Aí se ela for casada, tem a posição dela como como esposa. esposa. Se ela for mãe, tem a maternidade. Então, tudo isso por isso que eu gosto desses movimentos onde as mulheres podem se unir e se ajudarem umas às outras, né, Sim. isso é muito interessante. Porque é por isso que, sabe, o nome da jornada múltipla é justamente por isso. Eu entendo que você com você mesmo é uma jornada sua. Uhum. Você como mãe é uma outra jornada que muitas vezes não impacta, mas você não pode deixar que a tua jornada de trabalho ou dificuldades, principalmente quem é mãe solo, eh, problemas eu ia falar da autoconfiança ou de autoestima pessoal também te atrapalhem de empoderar um filho a alguma coisa. Sim, Então sim. são jornadas diferentes. Como esposa, parceira, sei lá, né? E é isso, Enfim. né, porque você veja, uma criança, ela nasce perfeita. O bebezinho ali, ele não sabe nada. Ele vai conhecer o mundo através de quem? De quem está criando essa criança, seja pai, mãe ou pais substitutos, ou avós, né? Ou até os professores na escola, porque hoje a gente sabe que as crianças ficam muito mais tempo, às vezes, na escola do que em casa. E aí, por exemplo, eu tenho os meus medos, eu transfiro eles para o meu filho, É entendeu? Um verdade. exemplo básico e clássico, né? 2 até dá para citar assim. Eu tenho pavor de bicho que voa. Então, assim, um mosquito, uma mosca, um Qualquer pernilongo, coisa. ele viu tanto eu fazendo isso, que Que ele ele ficou também tem. igual, entendeu. Comida, eu não sou muito da salada, da fruta e do legume, ele também. Então, a criança não é que ela ficou daquele jeito ao acaso, é pelo que Que é uma ela influência. viu. É. E às vezes a gente até pode falar algo diferente, eu vejo muitas mães falando: "Filho, você tem que ler". Uhum. Mas essa mãe lê? O filho vê ela lendo? Não. Uhum. Vê ela vendo televisão, novela, qualquer coisa, Exatamente. maratonando na Netflix. Filho, você tem que ir para a igreja, né? Filhos adolescentes, você tá em más companhias. Mas essa mãe vai na igreja? Não. Então, não é muito sobre o que você fala para os seus filhos, mas ele vai ver os seus Que você faz. comportamentos, as suas atitudes. Coisas até pequenas, tipo, ai, não pode mentir, filho. Mentir é feio. Mas daí, ai, Ele te diga que a pega. mãe não tá, né? Qualquer Isso. coisa. Isso é terrível. Qualquer Nossa. coisinha. Então, tem que ter isso. Mas o que mudou? Eu sempre fui apaixonada por cachorro. Cachorro sempre foi minha paixão, assim. A minha avó e meu avô, eles eram criadores da raça Doberman. E há Ai, que muitos fofo eu anos tinha. tinha. Aham, muito fofo. Mas o meu, ele era um falso bravo, assim. Ele era o Eles bebê são, eles mais são fofura muito do mundo. bonzinhos. É. É que tem também, tudo tem, né, o que as pessoas falam, né? E se falava muito da raça. Mas assim, a gente tinha o canil, devia ter uns, pelo menos sempre uns 40, 50 cães. Caramba. E nunca teve um acidente, e eu era pequena. Então, assim, dormia com os cachorros, Mesma vivia lá coisa, acho que o ser humano, ele influencia no comportamento do animal pra ficar mais também, raivoso ou não, né? também. Depende também do movimento da casa.
Aquela casa Hum. tranquila, pode ver, o cachorro é mais tranquilo. A casa que é mais agitada, o cachorro fica mais agitado. Verdade. O ambiente sempre vence. Por isso que eu falei no começo do ecossistema. Porque se eu vou lá na Febracis e faço o método CIS, o curso de inteligência emocional, ou depois alguém vem e faz comigo um processo de coaching individual ou com você, essa pessoa que estava, de repente, não tão saudável, ela vai lá e aí ela começa a ver outras coisas, muda a comunicação dela, muda a atitude, muda a maneira como ela se enxerga e começa a ter mais resultados. Só que daí ela volta para onde? Para o ambiente dela. Vamos dizer que seja a casa que ela mora, vamos dizer que mora com os Sim, pais, ou o marido, sim, os filhos. E aí o ambiente sempre vai vencer. O ambiente é verdade. puxa aquela pessoa. Até em empresa, né? Porque Ou você é capaz de transformar aquele ambiente ou ele te engole, né? aí que tá. Só que como transformar esse ambiente, entendeu? Porque como o ambiente ele é composto, né, por mais Mais pessoas, pessoas. e as pessoas elas não querem, de repente, elas não estão naquele momento daquela performance, né? Então, empresa acontece muito, né? Porque eu trabalho bastante com empresários. E eles fazem o processo e quando eles voltam para dentro da empresa, eles querem implementar as coisas. Só que a equipe Vai pegar tem resistência. resistência, por quê? Não, mas tá bom assim. Eles querem a zona de conforto, o conhecido, o mais fácil, entendeu? O atalho. E aí, quando a pessoa vem querendo essa mudança, não, 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 não. E aí ele desiste. Entendeu? Desestimula. Uhum. Claro, porque o ambiente vai vencer. Então, ou você muda o teu ambiente, ou você vai voltar. Sim, Então, sim. o trabalho, é por isso que assim, ó, você tem que viver o processo e respeitar esse processo, entendeu? Uhum. Vive a jornada, respeita o processo. Não é fiz, acabou e agora vai ficar tudo bem. Não, você tem que estar sempre se alimentando e cuidando do teu ambiente, do teu ecossistema. Então, o que que eu fiz quando eu fiz o método CIS em 2017, que foi o primeiro contato que eu tive com inteligência emocional? Levei meu pai, minha mãe, meu Levou o teu irmão. ambiente Sim, pra lá. entende? Levei meu ambiente, daí as amigas, e daí foi. E aí você vai Sim, influenciando de uma forma positiva as pessoas que convivem com você. E quem não sim. quer? Quem não quer viver essa transformação, aí é como você falou, aí você tem que saber se posicionar e dizer: "Bom, então não faz sentido eu continuar andando com essa Isso. pessoa", entendeu? E assim, muitas vezes você tá se preparando, batalhando tanto, eu vejo isso muito com as empreendedoras, para passar para um próximo nível, para sair de uma condição de muita luta que você tá ali, principalmente no início. E quando você está se preparando para ir para um próximo passo, onde você já está colhendo alguns frutos, onde você já está expandindo o seu negócio, tem pessoas que não aceitam. Ou elas se sentem mal por você ter ido e não ter levado elas junto, só que elas continuaram lá no mesmo lugar. Uhum. E aí, o que que acontece? É a mesma coisa que vai para dentro da empresa e tem a resistência, às vezes, como o empreendedorismo ele é algo que muitas vezes o empreendedor se sente solitário, ele vai e quando ele vê que as pessoas não vêm, ele acaba voltando. É como se fosse um elástico. É. Ela fala do público feminino, que é predominante, né? Obviamente que a gente tem homens que assistem, que acompanham, mas a nossa linguagem é voltada para 90% do nosso público é feminino. Então eu vejo muito isso nas mulheres. E justamente daí, pelo fato cultural, né? A nível mundial a mulher não é incentivada tanto quanto. Existem movimentos, existem propagandas, existem. Mas na prática não é bem assim, né? Ontem a gente falava sobre uma marca, obviamente não posso falar aqui, mas uma marca que hoje eu acredito que mudou muito, vende a diversidade e foi uma das marcas que mais me bloqueou em negócios justamente por ser mulher, por ser mãe jovem e tudo Sim. mais. Mas como eu estava te falando, né, minha avó que criava Doberman, o sonho dela era ser médica. Só que na época dela, a mulher não podia fazer medicina. Olha Então, as só. coisas mudaram, estão mudando cada vez mais, né? Muita coisa mudou. Sim. Então, assim, o mundo mudou, como o Dado Schneider fala, o mundo mudou bem na minha vez. Mas é isso, É né? tipo isso, eu penso isso Bem também. na minha vez. E, Ui, e ela gente, quase queria. deu. Desculpa aqui, ó, a produção, já quase derrubei tudo. E ela queria fazer medicina, então você veja, e daí ela teve um canil, e daí ela cuidava dos cachorros, entendeu? E eu fui me apaixonando por aquilo e aí escolhi fazer a veterinária. Mas quando daí, bom, fiz toda a parte de estágio, né, faculdade e tal, e eu sempre quis pequenos, né, sempre cachorro e gato. E quando eu fui para a clínica trabalhar mesmo, de fato, e que eu ficava num ambiente físico ali fechada, eu comecei a perceber algumas coisas. Eu não tinha o estudo da inteligência emocional. Hoje eu sou analista de perfil comportamental. Então, hoje eu entendo muito do perfil de comportamento, dos padrões de perfil de comportamento do ser humano. E aí, naquela época, não. Mas olha só, por que eu não estava feliz ali? Porque eu, naturalmente, porque qualquer ser humano se adapta a tudo, mas naturalmente eu sou uma pessoa muito comunicativa, extrovertida, dinâmica, que não gosto de rotina. Então pensa, eu estava ali,
ficava presa no horário comercial dentro de um espaço, esperando o cliente vir. Ou seja, se você se conhecesse o suficiente antes, você nem já iria pra essa área. Não. E aí depois eu fui ainda fazer anestesia, ou seja, daí eu ficava dentro do centro cirúrgico. Piorou. Não falava nem com ninguém, porque o cachorro estava dormindo. O cachorro não Fechou, fala. coitado. E ainda estava dormindo. Então, você veja. E aí eu comecei a receber os fornecedores dos laboratórios que vinham fazer a visita e falar dos produtos. Aí eu via aquelas meninas chegando de carro e fazia ali uma abordagem, já ia para outro cliente. Toda articulada e Aí eu tal. falava, mas como que é esse trabalho? Ah, é muito legal, você fica na rua o dia inteiro. Você vê como as coisas mudam, né? Naquela época, gente, não que eu seja velha, mas eu fiz já 20 anos de formada, né, em veterinária. Naquela época, a gente ia no banco. Hoje em dia é tudo pela Sim, internet, que né? loucura, né? Esse Loucura, negócio de ir loucura. ao banco. Eu lembro, eu me arrumava cedo, porque daí Pra ir no durante o dia tinha que banco, ir no né? banco. Aí elas falavam assim, é bom porque você pode ir no banco, você tem liberdade, você tá no carro, você para ali no banco, você faz um não sei o quê. Por quê? Porque quando a gente ficava dentro do estabelecimento, era o horário comercial de trabalho, você não podia nem fazer o banco. A história do banco é forte por causa do horário, né? Que Por causa do loucura, horário. gente. E não faz muito tempo, é muito louco isso. Olha como muda, né? E tá mudando mais rápido agora, né? Eu não Agora uso nem dinheiro. Esse dia sua mãe, eu fiz acabou, um não se parênteses. Uma usa diarista mais. foi lá em casa e eu falei, fui pagar ela. Passa aí teu Pix. Ela, não tem Pix. Uhum. Tá, mas então você tem uma conta pra fazer transferência? Ah, eu tenho medo de ter essas coisas. Eu falei, minha filha, juro, hoje eu uso conta online, nem conta. A única conta que tem banco físico é a minha de corporativa. Corporativa, de jurídica. E eu faço tudo online. Então, como tinha um custo de cartão pra reduzir, eu cancelei porque eu não uso. Então, ela tem o dinheiro dela, transfere a minha parte pra minha conta e aí eu vou movimentando. Ou seja, e vivo muito bem assim, pago muito menos do que eu pagava R$70, né, por mês de conta. Falando aqui porque é a realidade da maioria das mulheres. Era de conta Sim, pessoa física sim. só, né? Porque tinha cheque, tinha aquela coisa. Eu falava, cara, eu não preciso mais Imagina, não disso, né? existe. Os lugares até não aceitam dinheiro, por uma questão até de higiene, saúde Isso, e eu pública. não uso dinheiro. Aí eu falei pra Não ela, tem mulher, aquele... Não. sabe o que eu fiz? Eu tenho conta dos meus filhos, que é uma conta... É uma conta Next Jobs, é uma Nextjoy, propaganda, eu né? tenho Next também. Joy O João dos meus tem. filhos lá. É uma graça E essa eles têm conta. cartão. E aí, sabe Aham. o que eu fiz? Eu falei, mulher, eu vou transferir pra conta do meu filho, vou pegar o cartão, vou num banco Bradesco aqui perto e vou sacar pra te pagar. Eu falei, mas vamos fazer esse Pix, pelo amor de Deus, porque dinheiro eu nunca mais peguei na vida. Só Não fazendo pega parênteses, mais. né? Não, e fica a dica, né? Nextjoy, a gente já fez a propaganda aqui. Ensine Pode fazer, depois eu peço finanças. patrocínio. Tá? Ensinem finanças para as crianças, é super importante. Inteligência emocional e finanças deveria ser obrigatório na escola. Nas Eu escolas. dei um livro do Pai Rico, Pai Pobre pra minha filha e falei, ó, te dou R$100 se você ler. Ela falou, mãe, eu não aguentei, é muito chato. Não, mas sabe qual que tem? O do Priminho, né? Que é do Thiago Nigro com a Turma da Mônica. Ah, que legal. É que a tua filha é um pouco mais velha, mas o João, que tem 9 Mas anos... meu filho tem a idade do seu filho. ele leu esse e adorou. Vai ser o Sim. presente do Ronaldo Não, mas eu vou te Herter. falar, porque Pai Rico, Pai Pobre nem eu aguentei. Eu tive que terminar no audiolivro, no Ah, é? audiobook, não consegui. Mas desculpa te interferir, porque você falou do banco. E aí eu lembrei que eu falei, cara, até pra ir atrás de dinheiro, que era o maior atrativo antes, eu não conseguia agora, na Então, realidade. e aí eu fiquei observando ali e falei, olha, sabe que eu acho que eu ia ser, né? Eu ia me dar bem, acho que nesse tipo de trabalho. E aí decidi, então, ir para a área comercial na veterinária. E a veterinária Entendi. tem vários laboratórios, né? Então, ela tem o segmento de ração, que é o alimento industrializado para os cães, que evoluiu muito, porque o cachorro saiu do quintal e foi para a cama. Ele deixou de ser um cão de Sim. guarda e passou a ser um membro da família. Hoje Sim. até mais, depois da pandemia, Mas, né, isso eu vi passaram a ser pesquisas. apoio emocional das famílias. Houveram Entende? muitas adoções e compras nesse período, né? Muito. Uhum. Alavancou, aumentou muito o movimento das clínicas veterinárias, da busca pelo serviço da saúde, da prevenção, né? Porque só quando tá doente, né? Também tem isso, né? Isso, de prevenir. Por quê? Porque é um cuidado que é um valor sentimental agora, né? Então, quando foi tendo essa transformação, os laboratórios veterinários também cresceram. Antes tinha que, dar uma coisa ali da farmácia humana mesmo, né? Ah, Não era tinha, assim? Eu não sei, porque eu nunca tive não muito... tinha muita coisa da veterinária específica, né? Só que, como o animal foi ficando algo de valor sentimental, as pessoas buscaram pela Sim. saúde. E aí os laboratórios foram crescendo. Hoje, ração, se você vê, às vezes é mais cara do que filé mignon, Sim. entendeu? O Doberman que eu Então, tinha... tem muita tecnologia hoje. Porque os animais viviam quantos anos antes? 8, Bem menos, 10. Agora vive 20, 22 anos um cachorro, dependendo do Caramba. tamanho, da raça. E com muita qualidade de vida. Então, eu fui para essa indústria farmacêutica.
trabalhava na indústria, a gente faz a parte técnica, tem que ser veterinária, e também a parte comercial, de visitação, de falar dos produtos. Que Então, é o que você tem de melhor, vamos dizer assim, né? eu atendia Paraná e Santa Catarina. Ou seja, eu fazia coleção de chave de hotel. De tanto que eu viajei. Aparecia no outro lugar com o cartão do outro hotel. Foram 10 anos. Eu acordava e não sabia onde eu tava. E eu amava tudo Caramba. isso. Sim. 10 anos nessa área. Então, assim, eu me achei dentro da veterinária. A Sim. veterinária é legal porque ela tem um leque de possibilidades de atuação. Sim. E a gente sempre pensa, né, em clínica de pequenos animais, mas ela tem um leque gigante. E aí eu fiquei nessa área e tal. E aí depois, quando o João nasceu, não conseguia fazer as viagens, acabei optando por parar. Essa vida é muito boa pra solteira. Casada ainda dá, mas mãe já é mais desafiador. E aí eu decidi, não, agora meu projeto é o João. É porque seu filho tem que ir pra escola todo dia. Já começa por aí, né? Não, e quem que fica? Se você ficar uma semana fora, quem fica com a criança? Isso, exato. Uma semana, né? 2 do mês, às vezes, eu viajava. Então, fiz uma opção. Não, agora eu vou me dedicar nesse outro projeto aqui. Projetinho, gente, que eu vou falar. Foi mais difícil do que qualquer projeto que eu tive dentro de uma multinacional, foi a maternidade pra mim. Sim. Mas foi indo, fui aprendendo. E aí fui trabalhar junto com o meu marido, que hoje é ex-marido, que ele é médico e tem um centro de rinite. E aí eu fui trabalhar lá dentro com ele. Foi um case muito importante pra mim, que eu aprendi a ser dona de um negócio. Aí que começou o Sim. empreendedorismo na minha vida, né? Como ser dona, como contratar, como treinar, como orientar, como tudo que você imaginar da parte administrativa do negócio, parte contábil, os contratos com os médicos, tudo eu comecei a fazer. E aí eu aprendi bastante coisa, eu já tinha, né, o mundo corporativo, e aí E o outro lado. peguei o lado do empreendedorismo. E aí fui aprendendo coisas novas e tal, foi muito bacana. E aí, como eu lidava muito com pessoas, com as secretárias, com os médicos, com as enfermeiras, com os pacientes, eu peguei e falei, eu preciso dessa tal de inteligência emocional. Porque na época, eu comecei a ouvir falar sobre isso. Sim. Eu nem sabia o que era inteligência emocional. Era eu não um pouco. sabia. Ele não era muito falado há pouquíssimo tempo atrás. Eu acredito que tem uns 5 anos que o pessoal tá falando bastante sobre isso, mas antes disso, não, né? Eu sabia que eu precisava. Por quê? Porque eu era muito estouradinha, perdia a paciência, falava e depois me arrependia. E depender das pessoas. Né? E você se tem você não que tem. conectar com as pessoas. Hoje, os empreendedores e as empreendedoras, eles têm um grande desafio. Um grande desafio. Porque a gente está mudando da era do manda quem pode e obedece quem tem juízo. Não funciona mais. Não funciona. Para uma era que todo mundo compartilha do mesmo conhecimento, autonomia, liberdade. As pessoas estão buscando mais qualidade de vida. Então, antigamente, qual que era o padrão? Trabalhar 14 horas por dia. Não é? Vamos para as Exato. crenças? Sim. Tem que matar um leão por dia. A vida é dura. Quem trabalha, né, prospera. Não era assim que a gente Exatamente. escutava dos nossos pais? Hoje essa galera não quer trabalhar 14 horas por dia. Ah, estão certos? Quem tá certo ou errado? Não interessa. Não importa. Importa que é assim agora. Eles têm que ter uma causa. Eles têm que ter um porquê. Eles têm que se sentir pertencentes ao negócio. Importantes dentro do negócio. Exatamente. Você entendeu? E se o líder que é mais antigo e viveu naquela outra época não conseguir ter a inteligência emocional suficiente para se flexibilizar e se adaptar a essas mudanças, não tem colaborador que fique. Não tem, exato. Entendeu? E às vezes o problema da rotatividade de uma empresa vem de um líder específico que não consegue conduzir a equipe. Eu sofri isso. Eu entrei lá no hospital e aí tinha uma moça, era meu braço direito, administradora do centro, e eu era diretora administrativa. E aí eu, daquele jeito, né? Porque eu era assim, e ainda mais 10 Que vem anos da de tua multinacional. cultura. É isso que eu ia falar. Porque era o que você recebia. Foi assim que você aprendeu a performar. Aprendi. É. E era assim, né? Tipo, metas que você fala, meu Deus, impossível, né? Metas altas, pressão. E aí eu, Um dia entrei lá e tava, e ela falou assim, começou a chorar. Falei, tá chorando por Já quê? teve uma palpitação. Ela falou assim, eu não aguento mais, eu quero ir embora. E eu achando que ela tava achando o máximo aprender comigo. Entendeu? Sim, que loucura, E né? ela um dia desabou e falou, eu não aguento essa pressão. Entendeu? Mas ela não tinha... Bom, não sei, você também não tinha conseguido identificar que ela foi dando sinais, né? Também tem isso, você não dá... Nada. Aí que eu falei, cara, eu preciso de inteligência emocional. E aí tava aparecendo na internet, direto
nessas redes sociais, né? Método CIS, o maior Isso em curso de inteligência... 2017, toda essa situação. 2017. Entendi. O maior curso de inteligência emocional. E eu, meu Deus, eu preciso disso. E aí, comprei pela internet. E ia acontecer em Brasília esse treinamento. Acho que foi agosto, por aí. Agosto, setembro de 2017. Aí, comprei pra fazer. Só que isso ainda, tipo, era uns 3 meses antes. E quando chegou o dia de ir lá pra Brasília, eu tinha decidido separar. No meio. Entendeu? A gente tava, vamos Sim. separar, não vamos, não vamos. Sim, porque eu já não tinha inteligência emocional. Então, até o casamento, Sim. eu destruí com Afeta. as próprias mãos, entendeu? E você tem. Olha, e é bacana, assim, é uma das poucas pessoas que eu vejo falar assim: eu destruí o meu relacionamento por falta de inteligência emocional ou por minha responsabilidade. A maioria das pessoas quer se vitimizar, né? E dizer, não foi só por causa de mim, né? Não foi por conta de Isso eu mim. devo ao Paulo Vieira, né? Eu aprendi isso na Febracis. Fica a dica aqui, o livro O Poder da Autorresponsabilidade. Por quê? Porque se eu não me responsabilizo, se eu falo que foi o outro, o que acontece? Eu não mudo, Exato. porque não sou eu. É o outro que tem que mudar. E mesmo que você tenha passado por situações e tenha aceitado aquilo, mas eu aceitei aquilo, eu concordei em viver daquele jeito. Exato. Né? Então, assim, quando eu falo que eu não tinha inteligência emocional, o meu cérebro faz o quê? Se mobiliza racional e emocionalmente para mudança. Então, eu preciso mudar. E as pessoas que falam, não, era o outro isso, o outro aquilo, meu ex-marido, meu não sei o quê. Aí, o que acontece? Ela vai conhecer outra pessoa, vai cometer os mesmos erros, porque ela não mudou. E aí, é o segundo casamento, terceiro casamento, quarto casamento. E ninguém Entendeu? presta, só alecrim dourado aqui. Então, né, cada um com a sua autorresponsabilidade. Concorda? Fabrício tá ficando ali até... Ele tá sem saber o que atento hoje, fazer. ele tá aprendendo aqui, Ana. Então. E aí, bom, daí eu falei, vou, né, vou fazer. E ele falou, mesmo a gente separando, como a gente se dá bem, né, não teve nada assim, ele falou, continue trabalhando aqui comigo. E eu tava, será que vai dar certo continuar trabalhando com esse marido e tal? Daí quando eu fui lá pro curso e vi o Paulo Vieira no palco falando daquilo tudo, menina, eu me apaixonei de um jeito, que ele ofereceu a venda lá do Golden Belt, que eram todos os cursos da grade da Febracis. E eu comprei na hora. Mas ele tem um poder absurdo disso. Eu acho que ele gerou uma transformação a nível Brasil nas pessoas, pelo menos assim, as pessoas que eu conheço que fizeram o método CIS, são pessoas apaixonadas, são pessoas assim, em qualquer nível hierárquico de importância nos seus negócios, seja ele diretor de empresa ou pessoas que estão começando, e financeiramente falando também, classe social. Sim. Porque eu acredito que ele vive muito daquilo que ele fala. Uhum. E isso não tem contra fatos, não há argumentos. Ele vive muito. E assim, ó, o último método CIS que teve em São Paulo, que foi acho que em agosto, 11 mil pessoas no presencial. Gente, é muita gente. É muita gente. 11 mil pessoas. Ele vive tanto isso que hoje, no método CIS, que era só ele, a esposa faz uma participação. Eu vi, a filha agora tá E também, a filha, né? Eu vi. Entendeu? E até quando a filha sobe no palco, ela é maravilhosa, a Júlia, ela fala assim, ó, o que eu vou falar aqui, vocês podem pensar, mas o que uma menina de 20 anos vai me ensinar? Né? Não tenho um mestrado, eu não tenho um doutorado, eu não sou PhD, mas eu vivi isso dentro da minha casa. Então, o que eu vou contar pra vocês aqui é o que eu vivo. Exato. Então, é muito legal, porque é a história de vida da família. Sim. Né? Eles usam, assim como eu, quando conheci a metodologia, comecei a aplicar dentro da minha casa. Entendeu? Sim, exato. Então, tem que aplicar, né, os aprendizados. Não adianta você ficar ali, vai num curso, vai em outro, mas não aplica nada. Isso. E isso acontece muito. As pessoas têm aquela obesidade de, como é que chama? Conhecimento... Intelectual, né? Uma obesidade intelectual, conhecimento acumulado, mas não consegue terminar nenhuma daquelas coisas. E muitas vezes acha que precisa de mais ainda. Isso. E não coloca na prática. Então, o coach, ele é muito da ação, né? Isso. É sempre da tomada de decisão, aprendizado, e daí, diante daquilo que você aprendeu, você toma uma decisão e já bota aquilo em prática rápido. Exato. Por isso que é interessante, porque é um processo que ele coloca a pessoa para realmente sair do lugar. Não é só uma coisa de... O método CIS, né, que é a metodologia, o que é CIS? É Coaching Integral Sistêmico. Entendi. Tá? O que é o Coaching Integral Sistêmico? Sabe que eu via isso e nunca parei para pensar que o CIS é o Coaching Integral Sistêmico. Mas qual que é a diferença do Coaching Integral Sistêmico da metodologia? Porque o integral significa que ele integra a razão com a emoção. Perfeito, é o que eu penso. Você entendeu? Não adianta eu falar assim, ó, você quer emagrecer? Tá aqui. Você vai emagrecer, só que a hora que terminar, você vai voltar, porque você não tem propósito naquilo. Nem sei se vai emagrecer. Nem é sustentável. Por quê? Porque a razão, ela diz o que você tem que fazer.
Vai fazer Mas a atividade emoção é que te física, gera a ação. te põe pra agir ou não. É, Ela te põe no sofá ou te põe na academia. Mas é a emoção sim, que é a faz isso, emoção. entendeu? A emoção certa e positiva, ela vai te conduzir às boas escolhas. Você sabe, Ana, vou compartilhar aqui com você que você vai me entender. Quando eu comecei a atender mulheres, era qualquer coisa. Eu vou atender mulheres, vou usar essa metodologia. E ela funcionou porque eu tinha algumas amigas, como eu participava de núcleos de mulheres empreendedoras e coordenava e tal, tinha algumas que eu sempre estava ali dando consultoria, né? Eu sou administradora de empresas, já fazia gestão e liderança de uma equipe grande e não funcionava. Por mais que ela me visse fazendo, por mais que ela me escutasse, ela não colocava em prática. E aí é onde eu vi que aquilo funcionava, a metodologia funcionava. Quando eu fiz a formação, eu chamei uma amiga e falei assim: eu preciso fazer um case para eu levar. E eu queria pegar tudo que a gente já conversou até aqui e colocar dentro dessa metodologia a partir de agora para ver se funciona. E ela super performou. Não, ali eu vi uma diferença muito, muito grande, assim. E aí fui entendendo que realmente isso funcionava muito bem. E daí, aos poucos, você vai validando. Mas o que é importante falar? Daí, na época, eu falei, bom, vou começar a fazer isso para outras pessoas. E comecei a divulgar o que eu fazia. E apareceram muitas mulheres com meta de emagrecimento. Ela vinha e falava, ela via como empreendedora, mas quando você começava a mexer no pessoal para entender o que impedia ela das ações, ela trazia, mas é que minha autoestima tem a ver com. Enfim, trazia lá, eu quero trabalhar emagrecimento. E aí eu falei, não vou fazer mais isso, porque eu atendi apenas 3 mulheres que quiseram colocar na metodologia a meta de emagrecimento, e por conta do propósito, no meio do caminho, elas desistiram e viram que não era para elas. Então eu falei assim, gente, eu vou ter que escolher um segmento, inclusive tirar esse, né? Porque eu participava muito desses grupos também fitness, que juntam um monte de profissionais, tem como, sei lá, fazer uma fala e tal. Enfim, falei, não vou mais fazer isso. Por quê? Porque quando você trabalha propósito e a pessoa vê que se aquilo realmente é superficial para ela não quer mais aquilo. Porque não vai sustentar. Sim, e precisa de constância, né? Você tem que ir. É igual a rede social. Ah, mas não tem resultado no Instagram. Mas você posta um dia, aí não posta no outro, aí de repente você lembra de postar. Então um dia você come bem, no outro dia você faz o dia do lixo, aí no outro dia você não vai pra academia. Só que tudo isso tá ligado com a emoção. Então o Paulo, como ele estudou muito, você veja, a turma do Método CIS que a gente vai ter agora é a última do ano, presencial em Orlando, porque ele já tá em outros países, né, Eu vi Quebra-CIS. isso. É a turma 230. Eu vi isso também. Então, assim, ninguém é cobaia mais. Essa metodologia é comprovada, validada, Exato. com muita prova social. No início você tem que fazer um discurso de venda, depois você não precisa, é resultado. E é o boca a boca. Não, e assim, e eu nem preciso indicar. A pessoa que vê a minha mudança, ela Já me fala, eu me quero pergunta. isso pra mim. Eu quero. Na verdade, é assim, né? Tem algumas etapas. A pessoa vê você mudando, vê você ficando bonita, vê você prosperando, ganhando mais dinheiro, sei lá. E aí ela começa assim, que é isso, né? Tipo, critica. Aí depois ela já admira. E aí o outro passo é ela pedir ajuda, entendeu? Daí ela fala, eu também quero. Nossa, precisando. eu vivo muito isso. Você vive isso? Só que demora, sabe por quê? Porque tem o orgulho, né? Isso. E tem que ter muita humildade pra dizer que precisa, pra reconhecer que precisa de ajuda. Só que a gente só consegue ajudar quem Que se abre, identifica que precisa. O Paulo fala muito sobre isso, né? Eu vi que ele se especializou muito na questão do orgulho, ele tem falado muito sobre isso. Ele tem ensinado muito humildade, ele até indicou o livro pra gente que ele tá lendo da humildade, eu comprei. Ele tá estudando muito sobre orgulho, por quê? Porque os problemas que você e eu temos e quem está nos assistindo tem a ver com orgulho. Eu vi essa fala dele aí. Tem um podcast dele que tem umas 2 horas de podcast, eu escutei inteiro. Ah, é? E não só escutei inteiro, como teve algumas partes que eu voltei e escutei de novo. Onde ele conta toda a história dele e quais foram as viradas de chave na vida dele. E aí, é muito uma fala dele que eu achei muito bacana. E ele falou, as pessoas às vezes falam, mas é difícil, você tá tão grande, você já tá faturando bastante, né? Qual que é a dificuldade? Ele fala, aí que tá, vamos olhar. Que tipo de dificuldade você quer ter? A falta de dinheiro, como eu tinha na época, né, que ele fala, de ter só arroz para comer, ou a dificuldade de saber onde eu vou investir, que país que eu vou fazer. E isso tem a ver com as escolhas. Que tipo de escolhas eu tô fazendo? Que tipo de problema eu quero resolver no meu dia a dia? Exato. Eu penso muito isso. E é mais fácil a pessoa, né, ela trazer uma desculpa do que trazer uma ação. Ela criticar quem tá prosperando, Do que ela dizer eu também quero prosperar. Falar, né, quebrar o orgulho, ele diz moer o orgulho, tem que moer. Sim. É como se todo dia você tivesse que lavar o orgulho, esfregar, sabe? É diário isso. Então Sim. aí você vai conseguindo
E acho que o Cortella falou isso ontem Eu também. ia falar isso agora. Esse foi um dos Ele temas que falou ele isso trabalhou, ontem. né? E uma pergunta, quando que você identificou, assim, o que que você... Quando não, acho que quando você já tá trazendo isso na tua fala. Quando você começou a fazer lá o curso, se desenvolver, o que que você identificou que estava errado em você? Porque até então, talvez você não visse que era Uhum. você. Quais foram as características do teu comportamento que você falou, por causa disso e disso e disso que tem coisas acontecendo e é isso que eu preciso mudar? Então assim, ó, principalmente, né, no meu Eu caso, tô fazendo um coach. como o casamento já tinha acabado ali naquele momento, o que me sobrou para pensar e refletir sobre as minhas atitudes, né, e até, assim, a maneira como a gente reage aos acontecimentos, era o João. Então foi Uhum. muito olhar para a maternidade, sabe. Quando eu comecei a entender, claro que aqui a gente tem pouco tempo, não daria para explicar, Sim. mas como eu comecei a entender que tudo que eu fizesse iria refletir nas áreas da vida do João, lá na frente, essa consciência foi muito importante para mim. Qual? Saber como que ia ser o pilar espiritual dele, como que ele ia se relacionar com uma futura esposa, qual relação que ele teria com os filhos, como que ele cuidaria da própria saúde, como que seria a vida financeira dele, como que seria a carreira profissional dele, como que ele olharia para o próximo, para as necessidades de uma pessoa que nunca poderia devolver nada, que é o pilar servir. Como que ele se relacionaria com os amigos, entende? O emocional. Quando eu comecei a entender que nessa roda da vida, que são 11 pilares, que é o coach integral, porque integra a razão e emoção, e o sistêmico é porque a vida é sistêmica. Sistêmica. Então, não é só trabalho nem dinheiro, são 11 áreas. E tudo que ele tiver de crenças, e quem coloca essas crenças, né, são os estímulos a quais ele está exposto. Então, é muito comigo, porque eu estou o dia inteiro com ele praticamente, o que ele vê na escola, os amigos, a professora, e o que ele assiste na televisão ou na internet, né? Então, eu comecei a ter muito cuidado com as coisas que eu falava, Sim. com a maneira que eu agia. Aí eu vi todas as mudanças que eu precisava fazer para que impactasse na vida dele, para que ele tivesse resultados diferentes dos resultados ruins que eu tive. Ou seja, você veja como é importante, não é a minha mudança só, é a mudança de uma descendência. De Por uma quê? Porque a descendência. maneira, tudo isso que eu fiz de diferente, que eu mudei como mãe, vai impactar Daqui pra no frente, filho né? do João. Como ele vai ser um pai completamente diferente de se eu tivesse sido a mesma mãe que eu vinha sendo ali nos primeiros 3 anos de vida dele. Impaciente, grosseira, colocava a culpa nele, reclamava o dia inteiro, criticava. Então, se ele permanecesse com essa mãe, agora ele tá com 9 anos vendo uma mãe reclamar, criticar, acusar, como que ele seria? Mas sabe quem é o João hoje? Referência. João é referência, ele é querido, ele é carismático. Por onde ele vai, as pessoas se apaixonam. As professoras, os amigos. Mas por quê? Porque eu tive essa virada. Entendeu? Então De olhar ali pra isso, né? ali foi aonde eu mais enxerguei, assim, ó, a minha mudança vai trazer um resultado, um impacto muito gigante aqui e pra frente. E aí foi o meu esforço. E quando a gente é mãe, isso norteia as nossas. Isso é um valor muito forte pra Pra nós. mim, valor Isso família sempre foi norteia, muito né, alto, as sabe? nossas decisões, isso é verdade. Você se sente muito mais forte e capaz de tomar uma decisão que vai impactar o seu filho do que qualquer coisa sobre a sua vida, muitas vezes. E isso é bom falar, né, que eu não sou uma mãe perfeita. Apesar de que eu sabia que eu não era uma boa mãe, porque eu fui sempre assim, multinacional, corporativo, tem que trabalhar, tem que não sei o quê. E aí, quando veio a questão da maternidade, eu nem sabia o que era, entendeu? Então, assim, eu não era uma boa mãe, eu Sim. reconheço. E hoje minhas amigas, elas, assim, elas acham que eu sou a melhor mãe do mundo. Elas acham, elas falam, não tem uma mãe que nem você. Mas não é isso. Eu melhorei muito, mas eu não sou perfeita, eu erro ainda. Tem dias que eu faço um negócio, mas eu tô consciente, entendeu? E eu percebo na hora ali. Mas quando você, eu acredito nisso, quando você trabalha, quando você tá sempre em constante desenvolvimento, você tá olhando para as tuas ações. É. E eu sempre, tem dias que eu perco mais minha paciência, tem dias que meu filho, meu Deus, é desafiador, né? E muitas vezes que eu precisaria dar uma atenção maior e não posso, não consigo, e eu vou dormir. Toda vez que isso acontece, eu vou dormir e falo, meu Deus, como que eu poderia ter feito isso diferente? Não gostei da minha atitude hoje. Às vezes acontece de eu pensar, refletir e no outro dia cair no automático e de novo, aí você olhar e falar, putz, eu tô fazendo a mesma Uhum. coisa que eu falei que eu não ia fazer ontem. Deu o quê? De muitas vezes desistir, por exemplo. Vai arrumar sua cama. Vai arrumar sua cama. Não vai. Aí fala, ai,
quero mais me estressar, vou lá, vou arrumar e não vou mais falar. Tá errado, porque como que eu vou desenvolver, como que eu vou fazer com que ele enxergue que é importante, que é o papel dele, que ele já tem idade para isso, que ele tem responsabilidade no ambiente que ele convive, que ele suja e tudo mais. E aí, de novo, eu falo assim, meu Deus, será que eu tô desistindo fácil do desenvolvimento dos meus filhos? Ou me estresso, ao invés de eu fazer mais tentativas de uma forma diferente, o automático nos suga. Então, só que a diferença de tudo isso não é que a gente é uma mãe perfeita ou imperfeita, a gente tá olhando para isso. E a gente tá buscando alternativas. É você ter aquilo como uma visão mesmo de futuro, né? Então, quando você estabelece essa visão de futuro para qualquer coisa, você sabe o que você tem que fazer todos os dias para chegar ali. Você não tem como você viver uma missão se você não tem uma visão. Então, assim, se a minha visão é essa, do João prosperar nas áreas da vida dele, eu sei que a minha missão todos os dias é ter a paciência, é fazer o que eu preciso fazer, que às vezes a gente tá cansada. Mas eu sei que se eu transferir para uma tela, é mais fácil, mas aquilo vai trazer um prejuízo gigante. Porque lembra que eu falei que nós somos o acúmulo das nossas memórias? Tem a memória boa e a ruim, mas a tela, gente, ela é ausência, lapso de memória. A criança não tá com memória nenhuma ali. Depois cresce aquele adolescente e fala, ai, sabe aquele vazio? É o excesso da tela. E sabe o que a gente observa no comportamento? Por exemplo, eu tava conversando com ele esses dias, e aí até eu vi que ele tava me pedindo um livro novo, que ele já tinha lido o anterior, que tá lendo uma sequência, né? E eu enrolando, porque, enfim, né, nessa correria, eu falei... E aí, aquela briga, a maior briga lá em casa é justamente isso, pra colocar limite na tela e tudo mais. Eu falo, filho, eu quero que você entenda, não sei de que forma que eu vou te explicar isso mais. Quando você tá o tempo inteiro recebendo informação, você não tá pensando. Você tá só ali recebendo informação. Quando eu falo, não, hoje não vai ter tela, principalmente final de semana que eu tenho mais tempo, então tá mais tranquilo pra conversar, pra interagir. E tem uma parte que ele fica na escola, a outra parte ou ele tá fazendo uma tarefa, ou daí tá na tela, isso não tem como negar, porque uma parte da manhã que é o que ele fica em casa, ele fica na tela, que é justamente logo após ele acordar e tomar café que eu tô em atendimento, geralmente é isso. Depois eu desço e aí a gente interage, faz a tarefa, enfim, mas tem. E à noite ele quer também, e a briga sempre é à noite, sempre é o estresse. E aí, quando desliga, hoje não tem tela, por exemplo. Aí ele fica, ai, tá um tédio, eu não sei o que eu vou fazer. E aí, né, eu falava assim, meu Deus, mas eu não sentia esse tédio quando eu era criança. Porque eu não tenho o que fazer, porque eu não tenho que fazer, porque joga um pouco ali, já cansou. Se ele passa, sei lá, as primeiras 2 horas que eu falei não, sem fazer, ou 1 hora que seja, é entediante. Passou esse limite, aí ele vai achar brinquedo que ele já não estava mais acostumado. Sim. Daí ele vai lembrar de fazer isso e aquilo. E eu falei, e esses dias eu expliquei isso. Eu falei, filho, olha, você percebe o teu comportamento? Né? E aí ele ficou assim, eu falei assim, olha o tanto que te estimula, olha o tanto que você tem de criatividade, o tanto que a gente conversa. Quando você tá na frente da televisão, você não tem isso. Não tem. Mas sabe o que eu fiz, Ana? Assim, e eu falo, vamos assistir Curiosidade? Então, já que tem um momento que eu não tinha como cortar, vamos assistir Curiosidade? E ele começou a assistir Curiosidade de geografia, por exemplo, de países, de história. Esse menino domina de uma forma absurda, que a professora falou, Cláudia, ele me faz pergunta que eu não sei responder. É muito legal. Ela falou, esses dias eu tive que me limitar e dizer pra ele assim, eu só preciso explicar o que tá aqui na apostila, porque o conteúdo que ele tava trazendo nem tava dentro da grade deles. E ela falou, eu preciso dizer pra ele, e ele me contou isso depois, Noah, né, que é o nome dele. Infelizmente, a Pro não vai falar sobre isso porque não tá aqui na apostila. A gente poderia conversar sobre isso, mas eu tenho que abordar o que tá aqui. Ela falou, eu me senti tão frustrada por causa disso. Então, meio que eu fui tentando, já que é um tempo que ele quer estar ali, que seja de aprendizado. Daí ele vem e me conta e tal. Mas é um desafio. É um desafio. Ó, fica a dica de outro livro, que é do Paulo, Educar, Amar e Dar Limites. É muito bom esse livro. Mas assim, ó, então vamos usar a tecnologia a nosso favor? Então, por exemplo, o João é filho único. Não adianta eu dizer, não fique na tela, mas eu não dou atenção. Isso, exato. O que a criança vai fazer? Exato. Ela não tem um irmão para brincar, né? Mora dentro de um apartamento. Então, às vezes, fica ali um jogo, precisa de mais um, pelo menos. Um jogo de baralho precisa de mais um jogo de tabuleiro precisa de mais um. Então, não adianta fazer assim, ó, sai da tela, mas não dá uma opção. Ou um direcionamento. Então, você tem que trazer possibilidades. Então, às vezes, a gente não tem criatividade do que fazer. E aí, então, vamos usar a tecnologia. Entra lá no YouTube e fala, me dá uma dica sobre qual desenho que eu posso fazer. Que ele gosta de desenhar. Aí apareceu, olha que legal, apareceu um negócio lá, explicando um tutorial, e aí você fazia vários potinhos com vários papeizinhos escritos. Um monte de nome de animal, o outro objetos, o outro fruta, o outro cenário. E aí você pegava um papel de cada potinho para montar o seu desenho. Então saiu lá, por exemplo, um nome de personagem, digamos, saiu Snoopy, guitarra, céu azul.
Entende? Aí cada um fazia o seu conjuntinho e montava o seu desenho, desenhava. Então, você tem que olhar ali para isso poder ser uma fonte de inspiração. De É inspiração. legal. Ele estava estudando sobre a Anne Frank lá. Sim. E aí ele, ai mãe, eu tenho que estudar, que vai cair na prova. Eu estudei, agora toma de mim, né? Faz algumas perguntas. Eu falei, vamos fazer uma pesquisa no Google? O Google não é só para... Ele serve para pesquisar. Sim, sim. Então, tem algumas informações que a professora passou, legal, mas vamos entender um pouco mais sobre a vida dela? E aí você abre lá e tem várias coisas. Exatamente. Então, assim, isso é legal da tecnologia, só que a mãe junto, mostrando ou uma pesquisa, ou para pegar uma ideia de uma brincadeira. Agora, deixar a criança ali horas e horas assistindo aqueles frente. youtubers, isso não é legal. Então, e eu vou dizer uma coisa para vocês, na pandemia... E parece que, para mim, aquilo atrofia, é a questão da influência. Tem coisa que tá assistindo ali, e o meu filho já entendeu isso. Eu falo, filho, às vezes roda, né, o vídeo, e falo, filho, eu estou ali fazendo, sei lá, almoço, exemplo, alguma coisa. E aí ele tá ali, daqui a pouco cai num vídeo lá que é sempre na TV, né? Ele não assiste isso sozinho, é sempre ali aberto. Eu falo, filho, o que você tá aprendendo com isso? Ai, nada, né, mãe? É verdade, eu não sei por que eu fui cair aqui e tal. Aí eles ligam, ou ele vem falar comigo, ou acontece muito a gente pegar vídeo pra dançar, acontece muito isso no YouTube mesmo, não é um videogame, mas ele tem ali as coreografias e tal. Então, assim, não dá pra viver sem, hoje. Porque eles estão em contato o tempo inteiro, eles querem ter, mas dá pra tirar o melhor. Dá pra diminuir. E assim, como que a crença é formada? Ou por impacto emocional, ou por repetição. Então, se todos os dias ele escuta aquilo, tá formando uma crença. Tá formando uma crença, exato. Qual crença? Boa ou ruim? Não sei, depende do que tá assistindo. Agora, vou dizer pra vocês, na pandemia, que foi bem desafiador, né? Porque tinha que ficar em casa e tal. Como controlar as telas na pandemia? E aí a gente começou a buscar, de novo, vamos fazer slime? Vamos, não sei fazer slime. Mas slimes nunca davam ponto. Aí achei um cara fera da slime no YouTube. Peguei a receita dele, a gente ficou tão fera em fazer slime que ele fazia bolhas assim, ó, maior que ele. Mas então, quando eu dava a opção, quer fazer slime? Quero. Se der a opção, vamos descer lá embaixo com a cachorra? Vamos jogar basquete na quadra? A criança vai preferir. Do que a tela. Ela só tá na tela porque ela não tá tendo um direcionamento. Entendeu? Porque se você... Eu até perguntei pro amigo do meu filho. Falei, você prefere ficar na tela, que ele gosta bastante, ou brincar com os amigos? Brincar com os amigos. Acontece que quando não tem nenhum amigo, nenhum irmão, nenhum pai e nenhuma mãe, só sobra a tela. É porque o que você falou, toda brincadeira tem essa questão da interação, da participação. E as pessoas acham assim, ó. Ai, se eu não ocupar o meu espaço, ele vai ficar vazio. Pai e mãe, o seu espaço não vai ficar vazio, ele vai ser ocupado. Por quem o seu espaço está sendo ocupado. Quem está influenciando seus filhos. Exatamente. No fim, a gente foi para essa parte da maternidade, né? Porque, na verdade, você falou que foi o ponto de maior para desenvolvimento, né? Que foi meu incentivo. Aqui... Mas você vê que daria horas de conversa, né? Com certeza, só esse tema, né? Mas aí você olhou para ele e você começou a fazer mudanças na sua vida. Depois que a gente fez toda essa contextualização, você começou a fazer mudanças na sua vida que acabaram impactando em todas as outras áreas além da maternidade. Sim. Foi o gancho, né? Claro, o amor que eu tenho incondicional por ele foi o que moveu todo esse... Porque às vezes as pessoas param no meio do caminho, né? Só que como o Paulo gosta de dizer, quem para no meio do caminho não chega em lugar nenhum. E um filho, ele é um estímulo tão grande que ele não consegue fazer com que eu pare, entendeu? E eu sempre continuo, sempre com esse foco do João, só que daí eu fui lá e ajudei empresários, empresárias, minha família, e aí vai, né? Isso. E começou gerando essas transformações. E aí, daí você veio, né, trazendo agora a tua trajetória, e aí você começou, aí você fez o método, e você saiu da clínica do seu ex-marido? Saí, porque daí eu falei, eu quero abrir fiz o Golden Belt, todos os cursos da grade, fiquei 1 ano só estudando, abri a minha empresa, e aí, como eu já era muito conhecida no segmento da veterinária, porque eu já atendia 2 estados, muitos veterinários me conheciam, e eu já tinha um nome forte, uma credibilidade, porque eu sempre trabalhei de uma forma muito ética. Entendeu? Então, as pessoas confiavam muito em mim. Venda é confiança e relacionamento. Então, quando eu cheguei lá, agora tem um coach, né? Até um veterinário falou uma coisa que é até feia, né? Mas ele falou assim, se você vier com um potinho de merda, eu compro de você. Entendeu? Porque você já tinha gerado essa confiança. Porque assim, não é o que você tá vendendo, é você. Se você tá dizendo que o coaching é bom, eu nem sei o que é coaching, mas eu quero. Então, eu tinha a ideia de levar tudo isso para as escolas.
Meu sonho, por conta do João e tudo, e até de ver tantos erros cometidos pelas professoras, que também estão gerando as crenças nos nossos filhos, e Sim, passando a mentalidade delas para delas, eles, isso é forte, né? E é. assim, o João fica 8 horas na escola desde 1 ano de idade. Entendeu? Porque as mulheres hoje trabalham, enfim, né? A gente não vai entrar agora Exato. nesse assunto, mas eu pensei, eu quero levar isso para as escolas. Só que os veterinários começaram a ver meu Instagram e começaram, vem aqui, traz para minha clínica. Então foi automático eu voltar para o segmento da veterinária, Entendi. entendeu? E eu Uhum. conheço muito do segmento em si. Isso, você também tem um conhecimento técnico que às vezes você contribui. Não que Sim. seja necessário, mas contribui muito, porque eles, a confiança que gera, acho que a segurança, acho que o ponto é esse. Eles têm segurança, principalmente o técnico em si, em saber que você tem o conhecimento que ele tem. É. E também assim, né, daí eu fazia parte da Associação Brasileira dos Hospitais, daí eu fiz o curso da Fundação Dom Cabral, da gestão da saúde na veterinária, então eu tenho muita capacitação Sim. dentro do segmento, e aí foram 4, 5 anos atendendo veterinário. E aí agora o Paulo escolheu alguns coaches da Febracis que performam muito bem para virarem franqueados dele. E aí eu aceitei o desafio, é um projeto muito lindo, né? Porque o Paulo ele tem essa coisa incansável de querer mudar o mundo, né? De querer fazer com que as pessoas prosperem emocionalmente, financeiramente, enfim, que as mães possam ser melhores mães, né? E aí ele sozinho não consegue atingir todo mundo. Então ele começou a querer criar um time forte. Então nós somos a elite dos coaches, entendeu? Os Entendi. franqueados. A gente tem um treinamento diferenciado. Específico. Porque tem toda o empreender nesta área. E minha dúvida, quantos franqueados hoje tem no Brasil? 300. E ele quer 4.000. Uau. Entendeu? Hoje tem 72 mil coaches no Brasil, né? Não tem 72 volta. mil? Não, não tem volta. E aí fez assim, ó. Eu só atendia veterinário e aí quando eu virei a franquia eu abri. Então hoje eu estou... agora você atende todos os outros segmentos. Sim, entende? Então, uma coisa que me chama atenção, porque eu sou um pouco cética nisso, quando eu vejo, assim, tem alguns ainda dessa área que eu ainda não consigo engolir. Até hoje, né? Eu vejo que é assim, surfar a onda e tal. Mas o que me chama atenção do Paulo Vieira é a constância e a sustentabilidade daquilo que ele faz. Não é um negócio que surfou uma onda, agora ele tá na outra. Agora ele tá vendendo marketing digital, agora ele tá vendendo não sei o quê. Agora ele pegou, veio uma... Então, isso traz uma credibilidade muito forte. A missão da Febracis é transformar as vidas através da metodologia do coaching integral sistêmico. Então ele até contou um exemplo, né? Ele recebeu lá uma proposta muito boa para entrar no mercado imobiliário, para a Febracis entrar no mercado imobiliário. E ele recusou. Por quê? Porque não é a missão. Não é a missão. Então ele não pode, não está alinhado com a missão da empresa. E era tão boa a proposta que ele aceitou como pessoa física, mas não a empresa. Então a empresa tem essa missão. Então o que a empresa tem que fazer? É o que ele fez, é o Selects, né? Porque aí a gente está na missão. Aí a gente consegue ampliar. Eu chego onde o Paulo não chega. Exato. Entendeu? Com a metodologia dele. Hoje, além de vender os meus treinamentos, né? Eu tenho 38 produtos, treinamentos na linha. Então, por exemplo, eu sou ministrante de todos os livros do Paulo, Educar, Amar e Dar Limites. Uma escola quer fazer um treinamento do livro. Eu faço. Treinamentos de 1 dia, de 2 dias, palestras de 2 horas, do poder da ação, do poder da autorresponsabilidade. Então, que bacana de todos os livros nós somos dele. ministrantes oficiais de todos, nós somos preparados por ele e pelo time mais top dele. Entendi. Os coaches dele, entendeu? Da Camila, eles treinam a gente todos os dias. E a Camila tá fazendo os eventos de mulheres também, né? Faz o Mulheres Experience, é maravilhoso também esse evento. Então, assim, nós somos ministrantes de todos os livros, nós temos o coaching em grupo, o coaching individual, tem 38 produtos para a gente poder ministrar. E a gente também vende os produtos do próprio Paulo. Então, assim, você que está assistindo, quer fazer o método CIS, quer saber um pouco melhor como que é o método CIS, entra em contato comigo, porque eu sei sempre quando tem as melhores promoções, e eu vendo o método CIS, o Business High Performance, o Oradores e Palestrantes, toda aquela grade de treinamentos que eu fiz, que é o Paulo que entrega, ou algum treinador da Febracis, eu também vendo. Entendi. Então, eu vendo os cursos dele, todos da Febracis, e os meus. Bacana. É muito legal. E assim, as pessoas, por exemplo, toda essa grade de cursos que você falou aqui, as pessoas podem ter acesso qual é o canal hoje, até aproveitando já que a gente tá caminhando. Você acredita já faz, o quê, mais 1h30 que nós estamos aqui, Fabrício?
Já dá uma hora, nossa, porque eu já tá aqui. O Fabrício tem umas placas que ele levanta ali E a gente não sabe o que é. ocultamente. Mas o meu medo é passar muito, né, É 1 hora, do né? nosso tempo de bate-papo, mas. O que eu ia falar, gente? Me Ah, perdi. eu tava falando dos cursos, Como é né? que quais Como são que os eles vão canais, né? Eu falei que tava chegando conseguir próximo, não comprar. deixar de falar essa informação, Sim. né? Então, eu tenho o meu Instagram, né? Tenho o YouTube também, mas o Instagram é o @AnaLife. Por que AnaLife? Já vou explicar. Eu ia te perguntar isso. É analife.select. Então, o AnaLife é assim, gente. A vida inteira eu tive um apelido de infância, Coca. Coca? Então, meu nome é Ana Carolina. E o meu irmão não Ah, conseguia falar Carolina quando a gente era pequenos. Ele falava Coca, Coca, Coca e ficou por muitos anos. Sempre as pessoas só me conhecem por Coca, conheciam, né? Quando eu fiz o método CIS em 2017, eu automaticamente também escolhi o meu coach, o Sidney. Maravilhoso. Hoje ele é diretor da unidade Febracis em São Paulo. O Sidney foi o meu coach. E aí ele falou assim, ó, uma nova história, um novo nome. Falei, uau. Ninguém vai conseguir me chamar de Ana agora, né? Já tava com 38 anos. sim. E realmente, um desafio. Tem gente que até hoje fala, não consigo te chamar de Ana, mas tudo bem. Só que daí, novas pessoas que eu fui conhecendo. E Ana, 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 comecei a usar só o Ana, Ana, Ana. E aí meu pai falou: você não leva vida para as pessoas? Transformação de vida, vida para dentro das empresas. Por que você não usa Ana Life? O seu pai deu essa ideia. E aí ficou Ana Life. E aí Ana Life já faz 5 anos Ana Life. Minha empresa é Ana Life. Então, assim, é Ana e vida. Entendeu? Então, assim, foi Entendi. isso. É levar vida, é mudança de vida, é transformação de vida, é fazer você amar a sua vida. É fazer com que a sua vida vale a pena, que tenha sentido a sua vida. E aí, por isso que é o Ana Life. Isso é muito louco, né? Essa questão do nome, da identidade, ela é muito forte. Eu conheço pessoas que elas têm personalidades diferentes porque são chamadas de formas diferentes. Por exemplo, na casa ela é uma pessoa, fora da Uhum. casa ela é outra, como foi chamada na escola, na faculdade, por aí vai. No trabalho, às vezes é outra, É. e a pessoa incorpora aquilo. Faz É. sentido o que eu tô falando? Não sei se eu tô. Total Mas eu já sentido. vi isso. O Paulo fala isso, que quando ele começou a se desenvolver, ele virou tipo o Paulo Vieira. Então, assim, respeitado e tal, e se posicionava, e falava, e tinha conhecimento. Quando ele ia visitar os pais, quando ele entrava na casa, ele voltava a ser o Paulo. Era Sim. Paulo Sódio. Sódio. É Chamavam ele. sobrenome? Aham. E daí depois ele pegou o outro sobrenome, Vieira, e ficou Paulo Vieira. Mas quando ele entrava na casa dos pais, ele falava, eu voltava a Entendi. ser o Paulo Sódio. Que louco, né? Sabe? Aquilo É. que a família fala de você. É diferente. E você sabe que eu fui gestora da minha mãe por 5 anos, Hum. né? Na franquia que eu administrava. E a minha mãe me chama pelo segundo nome, que não sei porque ela fez isso, escolheu. E é Cláudia Franciele, meu nome. E ela me chama de Fran. Hum. E minha família me chama assim, só dentro de casa, né? E no trabalho ela me chamava de Cláudia. E no trabalho, realmente, com ela, eu era a Cláudia. E é Você muito vê? interessante que quando, assim, eu fazia feedback corretivo com ela, né, com todo o respeito, mas fazia o feedback corretivo. Se ela chegasse atrasada numa reunião, eu dava uma chinchada na minha mãe e tudo mais. Só que, independente disso, saiu das 18 horas, ou 18 horas, modo de dizer, mas fora do trabalho, final de semana, eu era outra pessoa com Uhum. ela. Eu não ia dizer pra ela o que ela tinha que fazer na casa dela, muito pelo contrário, né? Eu me colocava numa outra posição, Então. entendeu? E eu percebia isso comigo. A gente nunca teve nenhum tipo de trabalho dela ficar brava. Uhum. Ela entendeu. E o que eu tô querendo dizer com tudo isso é porque no trabalho ela me chamava de Cláudia. Porque ela interagia com as outras pessoas sobre mim, então ela falava, claro. a Cláudia me pediu pra fazer isso, a Cláudia, a Cláudia. Uhum. E aí lá na casa ela não chamava de E Cláudia. foi muito bom, né? Muito Foi muito bom. importante ela fazer Acho que isso isso. construiu a identidade do Claro. trabalho Porque e senão, se separou. ela tratasse você no trabalho como a Fran, Isso. aí seria o problema. Ela me trataria de forma entendeu? diferente. E as pessoas, ela ia influenciar a maneira como as pessoas enxergariam você. Porque daí você é a Fran, é a filha. Aí talvez, não sei, Isso. seja mais frágil, precisa do cuidado da mãe. Não sei qual que é a Isso. questão. Mas ela levaria isso para um ambiente onde você tem que ser vista como, tipo, né? Não, aqui eu sou a líder. E isso atrapalha. Entendeu? Exatamente. É muito engraçado. E esses tempos eu tava falando com a mãe do meu namorado e ela falou, ela tava fazendo ajudando no final de semana a clínica veterinária do irmão dele, filho dela. E aí era num sábado, eu fui almoçar lá e ela voltou assim, e ela falou, tô chateada hoje. Eu falei, o que aconteceu? Aí ele me tratou de forma muito diferente hoje no trabalho, né? Aí eu falei, por quê? Daí ela falou assim, ele falou, quando ele foi me apresentar, né, pra
pra pessoa que tinha levado, né, o animal, ela falou assim, falou o nome dela, né, a senhora aqui vai te atender, assim, assim, ela falou, eu olhei pra ele e achei tão estranho, eu falei, mas isso é normal, Assim. né, ela falou, não, eu sei, mas que sensação estranha, né, ela falou, eu não conseguiria trabalhar, né, com ele nesse formato, né, pra mim foi diferente, e eu falei, não, mas é isso mesmo. Ele tá certo. E aí eu contei exatamente essa história pra ela. Eu falei, não sei se eu já comentei contigo, mas durante 5 anos, o relacionamento eu e minha mãe fomos assim, dela ficou assim, me olhando. Mas eu acho que fez total diferença. Agora, quando você fala de nome, você não é mais a Coca. Você é a Ana E Life. por quê? E foi muito legal isso, assim, quando ele falou, né, eu pensei, por que que foi muito legal? Porque realmente, aquela pessoa ali, porque eu e você, né, e aqui os nossos telespectadores, a gente tem da nossa melhor versão, a nossa pior versão, Sim, você entendeu? Eu sim. posso tirar aqui a melhor, eu posso tirar aqui a pior. O que que muda, né, que faz eu ir de uma versão para outra? O que comanda isso daqui é o meu sentimento, é a maneira como eu estou me sentindo. Então, por isso que a gente fala de inteligência emocional. Se as minhas emoções estão trabalhadas e estão positivas, é mais fácil eu conseguir tirar o meu melhor. E quando eu tiro o meu melhor, eu consigo também tirar o seu melhor. Essa é a Sim, inteligência emocional. Eu tirar a minha melhor versão e tirar a tua melhor versão. Entendeu? Esse é o melhor dos mundos. Na sim. mesma intensidade que eu amo a mim, eu amo você. Na mesma Exato. intensidade que eu quero crescer, eu quero contribuir. Nem mais nem Uhum. menos. Tem gente que só vive para os outros. Hospedeiro, né? Faz pela mãe, faz pelo pai, faz pelo filho, faz pelo marido e não faz por ela mesma. Tem gente que é o contrário, só quer crescer. Eu faço minha ginástica, eu faço meu botox, eu faço isso, não quero nem saber o que meu filho vai comer, a escola que. Exatamente. Não, eu cuido de mim, cuido do outro. Eu me amo, amo o outro, tudo na mesma intensidade. E aí eu Uhum. trabalho as minhas emoções para tirar a minha melhor versão. Sim, Entendeu? Então aquela Coca que nem sabia nada disso, não tirava as melhores versões. Por quê? Porque os sentimentos não eram bons. sim, E aí eu acabava sendo ríspida. Por isso que eu falei, sim. estraguei meu casamento com as próprias mãos, né? Porque eu reconheço que eu acabava não tendo paciência, acabava sendo grosseira, sendo ríspida, falando mal das pessoas. Sim, Entendeu? exigente, crítica, né. Exigente, pouco flexível, Acontece. muito rígida com as coisas, sabe, assim, 880. Então eu fui aprendendo que trabalhando as minhas emoções, e daí não cabe mais aquela pessoa, até quem vê foto, né, do antes e do Sim. depois, nem percebe que sou eu nas 2 fotos. É mesmo, Mas caramba. aquilo é um reflexo externo, né, mas ir lá dentro, todos aqueles sentimentos estão diferentes. A Sim, maneira como eu me enxergava, só a a forma maneira com que como você eu me se vê. enxergo, isso faz diferença, Isso. entendeu? Porque se eu me via a Coca, né, que era, imagina, Coquinha Pitbull era meu apelido, entendeu? Aí uma pessoa que se vê sendo um pitbull, como que ela se Que o trata? Como que pitbull ela trata os representa, né. outros? Entendeu? Que escolhas que ela faz? Quais são as pessoas que se aproximam dela? Isso. Agora, hoje, como eu me vejo na Life, né? Uma pessoa que tem uma missão de transformar vidas, Sim, entendeu? Que eu olho pro outro, mas não esqueço de mim. E aí é diferente. As minhas escolhas são diferentes. Pela maneira que eu me enxergo, eu faço escolhas diferentes. Até diferente. de permitir também quem são essas pessoas que vão ser os meus amigos, que vai ser o meu Isso. relacionamento Que vai caminhar conjugal, comigo entendeu? exatamente, é a mesma coisa, exatamente isso. E tem muito a ver, assim, eu vejo que hoje não tem assim não tem um nome diferente, mas as pessoas ou elas me chamam de Clau, ou elas me chamam de Cláudia, ou tem algumas que me chamam de Claudinha, e que eu vejo que é um tratar com uma personalidade diferente minha. Obviamente, quando eu não tenho responsabilidade, quando eu não tô trabalhando, quando eu tô curtindo mais, eu tenho um posicionamento diferente. Eu tô mais relaxada. E aí eu vejo que é essa conexão, as pessoas às vezes se conectam com isso. E então fica, né? Eu acho que essa dica é bom a gente falar sobre isso. Eu queria até que você deixasse uma mensagem sobre isso. Eu acho que tem muito a ver com tudo que a gente falou, né? Sobre a tua trajetória e o autodesenvolvimento nessa jornada toda. Eu queria que você deixasse uma mensagem para as nossas. Para nossa audiência, para as mulheres que nos assistem, tem bastante mulheres da nossa rede que fãs, que assistem, que comentam depois. O que você teria para falar para essas mulheres, né? Vamos de Paulo Vieira, então, né? Assim, ele fala que a vida começa quando a zona de conforto acaba. E as pessoas não sabem direito o que que é a zona de conforto. E muitas pessoas falam assim: ah, mas vai doer sair da zona de conforto. Vai doer, né? No pain, no gain. Só que, na verdade, dói mais continuar vivendo assim. Então, o que que é esse sair da zona de conforto? Nada mais do que fazer diferente. É ser melhor, um pouco melhor. Então, eu sou uma mãe melhor, eu sou uma amiga melhor, eu sou uma filha melhor, eu cuido um pouquinho melhor de mim,
Entende? E aí, esse é o deixar a zona de conforto. Aquilo que já está confortável, que já está habitual, dá um passo a mais. Você pode ser melhor amanhã do que você foi hoje. Não se comparar com outras pessoas para ser melhor que os outros, mas melhor do que você mesma. Então, fica aí, né? A vida começa quando a zona de conforto acaba. Bacana, amei. Porque eu gosto muito disso. Eu começo a não me enxergar quando eu entro numa zona de conforto. E aí aquilo me incomoda, Uhum, entende? Daí eu fico buscando coisas pra me tirar, né? E foi exatamente o que a gente ouviu na palestra ontem, né? uhum. Que as pessoas que não te fazem sair da zona de conforto, elas não contribuem com você. Ele até deu uma frase, né? Ele falou: no interior, na roça, a gente fala que o cachorro, não sei se foi isso, o Ah, cachorro, vocês... quando tá alimentado, satisfeito, dorme. Dorme, é Então, verdade. assim, tipo, comeu, né? Vou dormir Animal agora aqui um pouquinho. satisfeito dorme, alguma coisa assim. Animal satisfeito dorme, entendeu? Então, assim, já tô ganhando aqui tantos R$ 1.000, tá bom, vou dormir, né? Sim. Já tá bom, vou me contentar com isso, entendeu? Agora eu vou descansar. Não, você pode fazer mais. Você pode fazer mais pelos teus amigos, pelo teu vizinho, pela tua cidade, pela tua comunidade. Você pode fazer Sim. mais pelas pessoas. Se cada um de nós fizesse um pouquinho mais pelos outros, a gente não tava vivendo esse caos que a gente tá vivendo Exato. hoje, Exatamente. né? Exatamente. Mas a gente finge que nem tá vendo tudo isso. Então a gente sempre pode fazer um pouco melhor. Isso tem a ver com a motivação, né? O filho pode ser a motivação, porque às vezes eu escuto muito assim, mas eu não, poxa, eu quero fazer coisa diferente, eu não tô tendo bons resultados, ou minha vida não tá do jeito que eu gostaria, só que eu não consigo ter motivação pra fazer as coisas. Primeiro, né, a pessoa fica esperando achar o propósito, a motivação, e eu sempre falo assim, cara, só o fato de você querer dar um basta na condição que você vive, se não for o suficiente, eu não sei, É que o ser sinceramente. humano, né, ele é pode ou é a ser? busca pelo prazer, ou é a fuga da dor. Então, quando eu mudei, o casamento acabou, doeu, dói, e aí quando tem a dor, infartou, sabe assim? Você já viu isso? Isso, verdade. Aí, pra fugir daquela dor, a pessoa, ela dá o chega dela. Só que às vezes ela tem que perder um casamento pra dar o chega. Isso. Mas você pode Porque não tá fazer, doendo tanto, né? você Acho que pode é isso. fazer esse chega por consciência, Isso. Antes de que a dor seja mais intensa, mais por forte. inteligência emocional, entendeu? Você pode dar esse basta e começar um novo caminho. Sim. Pra todos. E outra coisa que o Paulo fala, né, é se eu pude fazer isso, você pode. Se você pôde, o outro pode. É sempre assim. As pessoas, os recordes, né? Mas é impossível bater esse recorde. Aí vai lá, alguém bate. Daí todo mundo começa a bater. Quando vê que um fez, Isso, exato. você vê que é possível fazer, que é possível alcançar. Entendeu? Então, se um fez, qualquer um de nós pode. Exato. Você pode ser uma mãe melhor. Eu posso ser uma mãe melhor. Não existe isso de, eu não vou conseguir. Não. Só que as pessoas, elas querem o resultado sem. Elas querem a barriga de tanquinho sem academia. Isso Sem não academia. existe. Até assim, né? Eu tava assistindo um treinamento sobre crianças e tudo, e eles falavam assim: olha, você acha que, né? A gente escutou muito isso. Nasce um filho, nasce uma mãe. Uhum. Só que essa é uma maternidade por instinto. Uhum. E o instinto é o instinto de você proteger para sobreviver. Mas essa é a melhor maneira de ser mãe? Exatamente. O instinto... Quem aí já leu um livro sobre maternidade? 1, 2, 3, fez curso? Assim como a gente estuda para outras coisas, também tem que estudar para saber ser mãe. Sim. Eu tinha muita coisa que eu não sabia. Nossa, eu fiz muito porque eu tive minha filha muito jovem, né? Eu tenho uma filha de 15 anos, então eu tive com 20. E eu sofri pela ignorância. Eu não esperava ser mãe tão cedo, não foi uma coisa planejada, né? E eu tive que ser mãe sem saber ser mãe, mas tive que ser, não tinha como terceirizar isso. Isso foi muito doloroso. Então, quando eu decidi ter o meu segundo filho, né, que é o Noah, eu estudei, parece uma loucura, eu era inclusive muito chata, porque eu estudei desde rotinas para amamentação, o que fazer nessa situação, todas as dores que eu tinha passado, né, com a minha filha, eu já tinha 7 anos, eu já estava entrando na zona de conforto, inclusive, com ela. Mas eu quis corrigir ali com ele. Então eu estudava tudo, aí a pessoa falava, sério que você tá lendo sobre isso? Sobre tempo de amamentação, sobre... Eu falava, sim, sobre rotina, sobre horário. Eu falava, sim, porque eu não quero, conscientemente eu quero fazer diferente. Não vou esperar bater. Tem vários livros, tem Quem Ama Educa, tem O Cérebro da Criança, é maravilhoso. As pessoas têm que entender como é que funciona. A gente acha que é um mini adulto ali. Não é. 5 é linguagens tudo do amor límbico. para crianças 5 tem. linguagens do amor é maravilhoso. É. O João, meu filho, a linguagem dele é toque e tempo de qualidade. Então, tem que ter uma massagem no pé.
Tem que ter um abraço, um beijo, um carinho, um olhar. Tem que ter esse toque, essa proximidade. E tem que ter tempo de qualidade. Tem que largar o celular Isso, é e verdade. sentar para brincar. Mas tem criança que é o presente, tem criança que são os atos de serviço, é a mãe apontar o lápis da escola, fazer o lanchinho, arrumar o quarto. Então, tem que saber a linguagem. E outra, quando você sabe qual é a linguagem preferencial, você tem que cuidar com algumas coisas que ferem diretamente essa linguagem. Então, por exemplo, se o João toque, se bater, É muito grave, né? é muito grave. Se o filho de alguém for palavras de afirmação, ou seja, tem que ouvir eu te amo, parabéns. Se xingar, ele tem um lado negativo, né? Não é nem Você sabe que eu xingar. não lembro, eu tenho esse livro, eu comecei a ler por É conta da minha ótimo. filha. Eu não terminei. Tem para E casais, agora- para adolescentes, para eu crianças. li o 5 linguagens do primeiro, perdão, do perdão, mas eu vi do adolescentes. Eu Ah. li o primeiro, que é o 5 linguagens do amor, o que é para original casais. lá, né, pra casais. E daí comecei a ler os 5 linguagens do amor pra crianças, até tenho ele lá. Vi que tinha o de adolescente, mas a minha filha na época não era ainda adolescente. Mas eu fiquei pensando agora, eu acho que é uma coisa que você pode consultar sempre pra eu validar. Até o comportamento do meu segundo filho, da minha filha, eu já sei. Uhum. Tanto é que é o toque, e é uma criança que eu nunca precisei nem dar uma forçada, assim, né? A gente brincou ontem, que eu Sim, cortei ela sim, falou, sim. nunca bati no meu filho. Bota Não a mão que no eu ombro, botava a mão no faz uma ombro de uma leve forma pressão. né? Nem isso, assim, né? Eu Uhum. tive com ela. E aí, eu acho que é uma coisa que vale a pena reler e estudar. De fato, a rotina vai consumir, mas se você não olha pra isso, é isso que vai sustentar, né? Hoje, o Joel J postou isso hoje. Se você ficar doente, não é o teu CNPJ que vai cuidar de você, são seus amigos e família. Uhum, Então, é exato. importante olhar Não, pra e isso. outra, assim, ó, quando as pessoas vêm fazer o coaching individual, é muito contraditório, porque você tem uma ferramenta que é a congruência de valores e objetivos. Então, você fala assim, quais são os teus maiores valores? Minha família. A grande maioria fala família. Mas aonde você está dedicando teu tempo, teu foco, tua atenção? Aí, a família fica em Vai lá pro último. último. Então, assim, tem várias coisas. E ela vai pontuando. E aí, ela pontua o que é mais importante e aonde ela tá dando prioridade. E aí, ela vê a inversão. Inversão, exato. É assustador. Cai muita ficha ali. Porque, né? Se é o teu Eu maior utilizo valor, a tava vida, pensando. a vida é uma passagem. Tem que ter trabalho? Sim. Tem que ter dinheiro? Sim. Mas o que que faz sentido pra Pra você? Qual é o quê? teu maior valor? Pra que Você tudo tem isso? que dedicar tempo no teu maior valor. Exato. Se for o dinheiro, ok. Mas se for a tua família e você não tá dando tempo e atenção a ela, tem que O tempo vai ensinar, passar, tem que apertar um botão de alerta, entendeu? Exato. Não, e eu já atendi muito isso, principalmente homens, né, que tem essa Homens. responsabilidade. Muito homens. Né, E eles têm objetivos é. grandes e eles conquistam. Só que eles não são felizes, mesmo quando eles chegam lá. Chegam lá. E muitos chegam sozinhos, não viram o filho crescer. Por isso Exato. que não chegam felizes. Eu lembro que eu atendi uma pessoa e ele falava isso. Ele falava assim, eu trabalho isso, faço isso, tô sempre estressado e tal. Mas eu falava, pra que tudo isso? Pra quê? Uhum. Porque eu preciso dar conforto pra minha família, porque eu preciso ver eles felizes. Eu falei, mas E você tá tudo que dizendo a que a sua família família te queria diz que era você não ele fica lá. com eles. Né? Então, é Ai, isso, aliás, gente. vou dar um recado. Você falou que 10% mais ou menos é homem, mas os homens que estiverem assistindo, ou as mulheres, podem passar para os Pros seus seus maridos, o filme Corajosos. Esse filme todos os pais têm que assistir. Corajosos. Legal, não Corajosos. conhecia. E as mães têm que assistir Mãos Talentosas. Também não conheço. Beleza? Legal, obrigado pela indicação. Até eu vou... Anota aí, Fabrício, me ajuda. Anota aí. Depois eu vou lembrar. Ah, que bacana. Eu adorei o nosso bate-papo. Eu gosto muito desse tema, né, de desenvolvimento pessoal. Com certeza é um tema que eu falaria bastante tempo. Apesar de que, né, eu não posso mentir, todos os temas que eu trago aqui é porque eu realmente gosto. Eu que mando esse podcast, viu, Fabrício? É isso Então, é um tema que eu gosto, enfim, mas é um tema que realmente eu falaria porque envolve muito o que eu vivo todos os dias, né? Eu trabalho com isso, então é muito bacana. Mas nós vamos nos despedir da nossa audiência aqui e se quiserem saber mais, conhecer mais sobre o trabalho da Ana Life, procurem ela nas redes sociais, analife.select, você falou, né? @analife.select. .select, e lá vocês vão conhecer mais. Pessoal, quero agradecer a todos vocês que estiveram aqui, que gostaram desse conteúdo. Já deixe seu comentário, compartilhe esse conteúdo com Deixa outras um like mulheres e homens. likeoso, como diz meu filho. Deixa um like likeoso. Vamos aprendi bombar até esse vídeo. Exatamente. Deixa um comentário, manda mensagem, vai lá, segue a Ana e fala, olha, eu vim pelo podcast. Então vai ser muito legal pra gente saber disso. E além de agradecer a presença de vocês, deixo mais uma vez o recado para falar do evento dia 19 de novembro. Você que é mulher empreendedora e está buscando esses ambientes, está buscando essas conexões como eu e a Ana fizemos aqui. Então, dia 19, clica aqui no link e vai para nossa página para você saber mais. Um beijo para vocês e até a semana que vem.
Tchau, tchau. Valeu.